Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos. Capítulo 51. Salmos, capítulo 51. Estarei lendo aqui a palavra de Deus, versículo 5, na versão NVI. Amém? Versículo 5, capítulo 51 do livro de Salmos. Diz assim: Sei que sou pecador, desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, fala conosco, meu Deus, a partir deste momento, Pai. Meu Deus, que através da Tua palavra, meu Deus, venhamos aprender mais de Ti, Senhor. Que o Senhor possa nos instruir, nos corrigir, nos ensinar, Pai. Aleluia, a partir deste momento, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor cresça, Pai, que eu diminua, que nada venha sair de mim mesmo esta noite, Pai. Este momento, meu Deus, que não sejam as minhas palavras, ó Deus, mas que sejam as Tuas, Senhor. Que o Senhor venha colocá-las na minha boca, Pai. Que eu seja somente um meio, meu Deus. Aleluia, aleluia, meu Deus. Que vai fazer com que a Tua palavra chegue, meu Deus, aos ouvidos daquele que necessita ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Que todo impedimento, meu Deus, e todo empecilho, tudo aquilo que quer atrapalhar, que quer nos impedir de ouvirmos a Tua voz, venha cair por terra, em nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus aqui no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 5, diz que sei que sou pecador desde que nasci. O salmista, ele declara isso. Davi, ele declara, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Deus, ele tem falado, comigo, através da palavra de Deus, através das pregações do pastor, as últimas pregações que o pastor tem pregado, e tem falado muito comigo. E aí ali às vezes, ouvindo a pregação do pastor, que o pastor está pregando aqui, eu venho fazendo algumas anotações, porque Deus ele vai falando e a gente, muitas das vezes, é bom estar anotando aquilo que Deus tem falado conosco. E uma das coisas que me chamou a atenção em uma das pregações do pastor, é que nós somos pecadores e que nós não merecemos o céu. O céu não é para nós. Nós não merecemos ele. Nós merecemos o inferno. Por que nós merecemos o inferno? Porque segundo a palavra de Deus, por causa do pecado de Adão, todos nós nascemos pecadores. A partir do momento que Adão caiu, toda a sua descendência vai nascer caída. Então todos nós merecemos o inferno. Porque a palavra de Deus diz que desde o ventre da nossa mãe, nós somos pecadores. O salmista declara, desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe. Então é bem no começo. Nós merecemos o inferno. Nós não merecemos o céu. Em Romanos, capítulo 3,
Romanos, capítulo 3. Romanos 3, a partir do 10, está escrito assim, ó. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Então, isso mostra o quanto nós somos pecadores. A palavra de Deus, ela vem para nos mostrar o quanto nós somos pecadores diante de Deus. O quanto, que nós ali estávamos condenados ao pecado até Jesus Cristo vir. Até Jesus Cristo vir e morrer naquela cruz, nós estávamos condenados ao pecado, à morte eterna, ao fogo, que é destinado ao diabo, porque o inferno não pertence ao diabo. Quantos sabiam disso? Que o inferno não pertence ao diabo. O diabo, ele vai queimar no inferno, porque o inferno ele foi feito para que o diabo fosse condenado nele. Então, a palavra de Deus, ela mostra como nós somos podres, pecadores, diante de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele veio para mudar isso em nossas vidas. O Senhor Jesus veio para quebrar essas maldições em nossa vida. Tanto é que ele levou sobre si o pecado da humanidade. Ele levou sobre si as iniquidades de toda uma humanidade. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 6, o versículo 23 diz assim, ó: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós sabemos que aquele que é pecador, aquele que peca, que continua pecando, ele não tem um outro caminho. O caminho para ele é a morte. É a morte, porque quanto mais se peca, mais você vai morrendo. Primeiro vem a morte espiritual, porque você vai se esfriando, daqui a pouco você não está mais fervoroso na presença de Deus. E uma coisa leva a outra, porque se você morre espiritualmente, uma hora você vai morrer na carne. Porque quando você vira as costas para Deus, o Senhor também não vai querer mais saber de você. Ele dá chance, ele dá oportunidade para que o homem se arrependa. Ele dá oportunidades para que o homem se arrependa. Eu citei aqui, a palavra de Deus do jovem, que pediu a herança, do seu pai e ele queria conhecer o mundo, Ele queria desbravar o mundo e conhecer tudo que há no mundo. E aí ele pede a sua parte da herança. E ele sai. E ele vai, buscar uma felicidade que não há em outro lugar. Ele vai buscar uma falsa felicidade, Porque felicidade mesmo a gente só encontra em Cristo. A nossa felicidade é servir a Cristo, é viver para Cristo. Essa é a nossa felicidade. E o que é que acontece com esse jovem? Uma hora acaba o dinheiro, uma hora acaba ali o seu sustento, aquele que ele pediu para o pai dele. Acabou.
E ele se vê ali numa situação, né, em que ou ele se afundava mais e morria, ou ele se arrependia e voltava. E ele toma uma decisão certa na sua vida. Ele se arrepende. Ele lembra que ainda tinha um pai. E ele volta para os braços do pai, né? Ele volta e o pai recebe ele de braços abertos. Mas a palavra de Deus diz, né? O salário do pecado é a morte. Então, quanto mais a pessoa peca, mais ela vai morrendo. Mais ela vai morrendo. Então, se aquele jovem ele continuasse ali, ele não quebrasse aquilo, o orgulho, porque a gente também tem um orgulho que às vezes não deixa com que a gente venha se arrepender. Venha tomar uma decisão certa. Se Naamã não tivesse quebrado o seu orgulho, ele ia morrer leproso. Ia morrer leproso. Então o orgulho, ele também impede com que nós venhamos tomar uma decisão certa na nossa vida. Por isso que a gente tem que quebrar o nosso orgulho. O orgulho tem que ser quebrado. O homem, ele passa dificuldade porque escolhe passar por ela. Como assim ele escolhe passar pela dificuldade? Olha só o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Diz assim, ó. Olha só. Ali, os israelitas estão prestes a entrar, né? Está prestes a entrar na terra prometida em Canaã. E o Senhor tem falado com eles ali. E olha só o que o Senhor fala com eles. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Então o Senhor, ele coloca, ele dá o poder de escolha para nós. O livre arbítrio. Ele dá para nós o poder de escolher. Ele põe diante de nós dois caminhos. A vida e a morte, a bênção e a maldição. Quem escolhe? Somos nós. Se nós passamos por dificuldade, quem escolheu passar por ela? Fomos nós. É as nossas escolhas. Porque quanto mais a gente se achega ao Senhor, Ele se achega a nós. A palavra de Deus diz. E o que Ele quer de nós? Escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. É isso que Ele quer de nós. Que tomemos as escolhas certas. Porque através das nossas escolhas certas, Ele vai poder nos abençoar. Porque o Senhor, Ele não pode abençoar aquele que está indo num caminho diferente do dele, diferente da palavra dele. O Senhor não pode abençoar essa pessoa. Ele não pode nem vai abençoar. Se o homem ele não sabe dar ouvidos à voz de Deus, ele vai sofrer. Ele vai sofrer, né? Deus fala, né? Deus vai falando com as pessoas, né? Deus vai falando.
vai dando chances para as pessoas se arrependerem, né? Mas se as pessoas não ouvem, né, não pode ser abençoado. Porém, tem aquele que ouve também, tem aquele também que ouve. Tem aquele que ouve. Mas parece que nada muda na sua vida. Ele ouve, mas nada muda, continua tudo igual. Não vai mudar se a gente não pôr em prática a palavra de Deus. Não vai mudar se a gente não ter fé na palavra de Deus. A gente pode ouvir, mas aquilo não vai fazer efeito se a gente não crer, não ter fé e não colocar em prática a palavra de Deus. Não haverá uma mudança de vida se não houver uma mudança de postura. A nossa postura tem que mudar. Eu ouvi a palavra de Deus, eu vou pôr em prática a palavra de Deus. Eu vou determinar na minha vida que vai haver uma mudança. A palavra de Deus diz isso, então eu vou fazer isso em nome de Jesus. A palavra de Deus diz para mim seguir esse caminho, então eu vou seguir em nome de Jesus. A postura tem que mudar diante de situações. Qual que foi a postura de Davi diante do pecado? Qual que foi a postura de Davi diante do pecado dele? O próprio Salmo 51 vai nos falar, a partir do versículo 1. Salmos capítulo 51, a partir do versículo 1, diz assim, ó: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Olha a postura de Davi diante daquilo que ele cometeu, diante do pecado que ele cometeu. Ele se arrepende e ele confessa ao Senhor. Ele se arrepende e ele confessa, sim, foi eu fiz. Mas ele está arrependido porque ele quer mudança na vida dele. Ele quer que o Senhor Jesus apague da vida dele aquele momento, aquele ato que ele cometeu. Ele quer que o Senhor Deus apague, para que ele venha ter uma vida diferente. O inimigo, ele vai fazer de tudo para nos parar. Ele vai fazer de tudo para que venhamos parar. Ele vai fazer de tudo com que a gente venha parar uma obra, parar a nossa comunhão com o Senhor. Ele vai agir de todas as formas para poder fazer a gente parar, porque Ele não quer que a gente continue. Ele não quer que a gente continue. Porque Ele sabe que quanto mais a gente prosseguir para o Senhor, mais fortes, mais fortalecidos a gente vai ficar. Quanto mais fortalecidos nós estivermos, mais difícil de derrubar. Então o inimigo, ele quer fazer de tudo para que a gente venha parar. E ele vai agir, né, em tudo, em tudo.
que a gente venha estar que a gente venha estar unido com Cristo, para que a gente venha ter a nossa salvação, existe uma condição, né? O Senhor não nos pede, Ele não cobra nada, porque a salvação que Ele está oferecendo é de graça. Mas tem uma condição. Olha só o que diz em João, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 4, diz assim, ó: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. A condição é estar com Cristo, estar unido com Cristo. Porque a palavra de Deus diz que quando nós estamos unidos com Ele, Ele está unido conosco. Então essa é a condição. A condição da salvação é estar unido com Cristo, porque é através de Cristo que nós vamos herdar a nossa salvação. Porque a palavra dele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. Então, quando estamos unidos com Cristo, nós temos a vida em nós. Nós temos a verdade, que é a palavra. E a palavra é o caminho. E é por isso que ele fala: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. E como eu disse, é de graça, né? É pela graça, não é por nossos esforços. Olha só o que diz em Efésios, capítulo 2, Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim, ó: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então não é por nossos esforços, porque a gente poderia se gloriar. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e a própria palavra já declara: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Porque naquele grande dia haverá pessoas assim diante de Deus. Em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mesmo sabendo da palavra, mesmo conhecendo a palavra, vai ter muitos que não vão chegar diante de Deus e vai falar: mas eu fiz tanto. E o Senhor vai falar: eu não te conheço. É por isso que a palavra diz, né? Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Então, se a gente não estiver em Cristo, a gente não pode dar nada, não pode frutificar, não pode dar fruto. A gente não vai herdar a nossa salvação sozinho.
somente com Cristo. É somente com Cristo. É somente se permanecermos nele. Porque Ele diz que Ele vai permanecer em nós. E é isso, né? É isso. A gente sabe que o salário do pecado é a morte. Então, que venhamos nos afastar, né, das coisas que nos afastam de Cristo. Que venhamos nos afastar de tudo isso, das ilusões deste mundo. A palavra de Deus diz que tudo é vaidade, tudo é ilusão. A única coisa certa é servir a Cristo. A única coisa concreta é servir a Cristo. Fielmente, obedecendo aos seus mandamentos. É a única coisa certa que nós temos na nossa vida, porque tudo é ilusão. Tudo aí fora é ilusão. Tudo é vaidade, a palavra de Deus diz. Tudo vai perecer. Nós temos que dar importância, a nossa importância tem que ser para Cristo. Não existe algo ou alguém mais importante que Cristo para nós. Quando nós declaramos que somos cristãos, Jesus Cristo tem que ser mais importante que tudo para nós. Temos que viver para Ele, temos que respirar por Ele. Tudo que nós venhamos a fazer é por Cristo, é para Cristo. Os bens materiais não podem ser mais importantes que Jesus. Pessoas, familiares, não pode ser mais importante que Jesus Cristo. Amém?